Oi, pessoal, tudo bem? Gravando aqui esse momento para trazer para quem não pôde estar ontem ou para quem esteve ontem e quiser olhar, né, novamente sobre o conteúdo. Bom, ontem a gente falou bastante ali sobre a semana 5, né? Principalmente sobre coesão e concordância. E antes de ir ali para os exemplos, né? Então foi uma aula bem de exemplo, né? Não era nada muito profundo, né? Não é a ideia nessas aulas porque a gente tem pouco tempo mesmo ali. Então a profundidade, né, do conteúdo teórico vocês têm nesses materiais, tá? Então, essa semana e na próxima eu tô deixando um livro ali para vocês consultarem, tá? E ele tem, eu vou sempre delimitar para vocês os capítulos que vocês precisam ler para aquele momento. Mas fiquem à vontade para consultar o material, ele tem outros assuntos, ele tem, por exemplo, a questão de pontuação, né, de comunicação, que a gente viu nas outras semanas. Mas eu deixei para essas duas finais realmente o que eu achava que era mais importante ficar para vocês ali, que nessa semana então são os capítulos 1 e 2 e o 6, tá? Mas queria trazer aqui também outras possibilidades de vocês fazerem um entendimento desses capítulos, né? Nada substitui a leitura, né, do material original, é claro, mas é só mais uma possibilidade de apoio, tá? Muitas vezes quando eu estou estudando eu uso isso, às vezes para organizar algum exemplo para a aula, como ontem ali também eu faço isso que eu vou trazer para vocês agora, que é colocar esse PDF, né, esse livro, dentro de alguma inteligência artificial. Vou pegar aqui o Notebook LM, mas pode ser o Chat GPT também, ou algum outro que vocês estejam acostumados. O Perfect, né, tem um ali também. Enfim, tem várias, né? Mas o objetivo é a gente extrair algumas informações, né, através dessa IA para apoiar o estudo de vocês. Vou colocar rapidinho aqui no Notebook LM. Então, da onde eu estou tirando, né? Vocês podem clicar aqui no livro completo, vai abrir o portal da CAPES aqui, né? Onde o livro está arquivado. E aqui a gente tem o livro, aí é só fazer o download dele, que eu já fiz tudo aqui para agilizar, tá? Ele tá aqui, e carregar ele no Notebook LE. Deixa eu carregar. Achei que arrastando ia dar. Ó, então a gente pode enviar arquivos para lá. Deixa eu puxar, ele não tá aqui. Deixa eu puxar direto, agora acho que ele veio. Veio. Tá, então eu vou colocar o livro aqui. Por que colocar o livro aqui, né? Geralmente eu carrego, quando eu tô dando aula, ou tô estudando, eu carrego os materiais base na ferramenta de IA para ela saber o contexto e não me dar exemplos soltos que talvez não tenham nada a ver com o que eu tô trabalhando, né? Então, geralmente, por exemplo, esse livro, nossos mapas mentais e outros materiais que só eu tô lendo aqui como professora, né? Eu deixo carregado no chat GPT. No momento eu tô usando o chat GPT, mas já usei também o Notebook LM. E aí, a partir disso, né, com a IA, com as minhas fontes, né, eu consigo ali extrair dela realmente aquilo que é mais assertivo para o momento, né? Não adianta só jogar ali solto o que eu quero. Me dá um exemplo sobre tal coisa. Mas se ela tem ali, né, alimentada a informação que eu estou usando como base, isso vai deixar meu conhecimento mais, assim, factível, né, e mais focado no que a gente deseja. Então, aqui é o caso, tá? Então, ela já tá ali, o Notebook LM, com o material, ó, ela tá apresentando para vocês aqui uma introdução, né? E eu vou pedir para ela me trazer um resumo, vou pegar esse primeiro aqui, dos capítulos 1 e 2, tá? Então, vou começar. Me traga informações importantes e exemplos importantes conceitualmente, né? Para a gente entender o conceito conceitualmente. E exemplos relevantes para o aprendizado, dentro dos capítulos 1 e 2. Vamos ver o que ela nos traz, tá? Então, ela vai
consultar, né, esse livro que a gente colocou ali. Não é só a gente pedindo, me fale sobre coesão textual, né? Então, é a gente com o material base pedindo para trazer informações relevantes e exemplos. Mas volto a dizer, é uma possibilidade, cada um estuda de uma forma, né? O indicado inicial, assim, é realmente ler o texto, né? E nada substitui essa leitura do original, mas é só para apoiá-los, né? Em algum. Olha, já está trazendo aqui. Em algum momento que vocês querem fazer resumo, eu sei que muitos gostam de fazer quadros de resumo, né? E para aprender de outras formas usando essas IAs que estão sendo faladas aí, né? Ó, então ele trouxe aqui para vocês um resumo sobre coesão textual. Trouxe aqui, por exemplo, algo que a gente não entrou no detalhe ontem, né? Mas que eu trago ali nos cards para vocês. A coesão lexical, a referencial, né? A textual, então os tipos, e já com. Então ele traz um conceito e um exemplo, né? E aqui ele está trazendo a referência também, né? Onde vocês encontram isso ali dentro do texto. Então, pode também ajudá-los nessa construção, tá, de conhecimento. Aqui ao lado, onde diz estúdio, eu não vou clicar para não demorar muito no vídeo, mas vocês conseguem outros recursos. Ó, aqui foi um básico, tá? Aqui vocês conseguem fazer uma tabela com dados, acho que esse aqui é só para contas pagas, mas o mapa mental vocês conseguem fazer. O mapa mental do Notebook LM geralmente fica um pouco extenso, tá? Se forem fazer mapa mental, acho que o ChatGPT ajuda mais. Né? Resumo em áudio ali, trazer outras fontes para cá, tá? Então fica aqui também esse exercício, caso vocês queiram avançar, né? Ou fica muito corrido, não conseguiram tempo para fazer a leitura integral do texto, usar uma ferramenta como essa para apoiar. O ChatGPT, vou só ir ali nele também, dá para fazer a mesma coisa. Ó, a gente carrega o arquivo aqui, geralmente eu faço isso, tá? Como eu comentei, eu deixo os arquivos que eu estou trabalhando, como estudante, como professora, dentro de uma conversa, no caso do ChatGPT, né? E aí vou consultando o livro ali, conforme eu preciso, conforme a minha necessidade. Eu acho rico porque ele traz outras coisas, às vezes, além do livro, mas com o livro como base, tá? Então aqui vou copiar a mesma pergunta lá. Deixa eu ver se ficou aqui, ó. Copiar a mesma pergunta, né? Pedindo a mesma coisa. Eu só tenho que esperar ele carregar todo aqui, mas pedindo informações importantes, conceitualmente, em exemplos relevantes para o aprendizado dos capítulos 1 e 2. Ó, ele já carregou. Agora a gente dá ok e ele vai nos trazer algumas informações. Ó, aí, como eu sou professora, ele já tem aqui as minhas informações, ele diz que eu estou estudando para ministrar aulas, né? Então, ele vai fazer uma organização, mas como aluno serve também. O conhecimento está aqui, né? Ó, o resumo está aqui, coesão é um conjunto de mecanismos, diferença de coerência e coesão que a gente falou ontem, tá? Então, ele tá trazendo mais detalhes, né? Que ontem eu acabei não trazendo ali, ó. Os conectivos indicam relação de sentido, a adição, a oposição, a causa, a consequência, né? A condição, ele vai trazer todos aqui, tá bom? Então, só para dar para vocês mais essa possibilidade, tá? De ferramenta, né? De estudo. Volto a dizer novamente, não substitui em nenhum momento o texto original, que é esse aqui, tá? E aqui vocês têm os capítulos, ó, a partir do 11 até o 34, né? Ó, vejam que tem também ambiguidade nesse livro que a gente viu na outra aula. Então, se quiserem dar uma olhada nele, bem tranquilo, tá? Tem todo o conteúdo que a gente viu aqui, coisas que a gente vai ver na próxima semana. Regência, crase, tá? Que vai ser a nossa última semana. Colocação pronominal, tá? Então, dentro do possível, leiam os capítulos. Mas, quem quiser uma ajudinha, um resumo, né? Use ali as IAs para apoiar vocês nessa organização. Tá bom? Queria falar isso também. Vamos aqui para o slide, então, que foi o que eu passei ontem para o pessoal. Que muitos exemplos, inclusive, eu puxei ali do ChatGPT e no início aqui do Notebook LM também, tá? Então, fica aí também mais essa ferramenta para a gente usar a nosso favor. A grande dúvida, né? Então, eu comecei ali falando com o pessoal,
que eu vi ali, li todos os fóruns de vocês e tudo, e percebi que a grande dúvida é com relação ao verbo haver, né? Uma dúvida que passou por várias postagens de vocês ali, tá? Então, o verbo haver, quando ele tem o sentido de existir, ele é um verbo que a gente chama de impessoal, tá? Por isso, ele não tem sujeito e vai sempre ficar no singular. Por mais que as palavras que estejam acompanhando ele, né, estejam no plural. Parece, às vezes, que há uma falta de concordância, né, ali. Como esse exemplo aqui, ó. Haviam muitos livros disponíveis. Nos parece ser o correto a fazer. Porém, por essa regra, né, do verbo haver com o sentido de existir ser impessoal, a gente precisa deixar esse verbo no singular e não no plural, tá? Então, o correto é havia muitos livros disponíveis. Aí eu coloquei ali embaixo, né? Resumindo, eu trouxe esse exemplo porque, para mim, quando eu gravei essa regra, né, esse princípio ali, eu gravei dessa forma, né? Então, haver como existir é sempre no singular, tá? Então, reforçando que é errado, haviam muitos livros, e o correto seria haviam muitos livros, tá? Então, aí uma colega perguntou ali, né, na aula, como então a gente poderia usar o haviam, né? Aí puxei ali esse exemplo com base no nosso livro, né? Quando haviam está certo, né? Quando ele é o verbo auxiliar, tá? Ou seja, ele vem acompanhado de um outro verbo, ele não vem sozinho, porque quando ele vem sozinho, ele é um sinônimo de existir, tá? Mas quando ele vem junto, aí como auxiliar, né, que ele vai concordar com o sujeito, como é esse caso aqui. Os alunos haviam estudado para a prova, né? Então, não é os alunos existiam estudado, não tem esse sentido de existir, né? Então, é de ter ali, né? Então, os alunos haviam estudado para a prova. Nesse caso, o haviam está correto, tá? Então, agradeço a colega que fez a pergunta e já na hora ali incluí aqui esse exemplo para a gente ter esse conhecimento a mais aqui, tá bom? Então, dito isso, né, o haviam ele vai estar onde? Qual é o contexto disso que a gente está falando? É na concordância verbal, tá? Então, o verbo, em geral, ele vai concordar com o sujeito da oração, em número e pessoa. Por isso, o haviam nos confunde tanto, né? Porque a gente, quando estuda a concordância verbal, a gente tem essa informação, que o verbo concorda com o sujeito. E aqui, voltando, né, no caso do haviam, parece que ele não está concordando, mas é uma exceção da regra, como a nossa língua aí tem tantas, né? Mas eu acredito que essa aqui é uma que a gente lida mais, né? A gente escreve mais, a gente lê mais esse verbo haver, né? Então ele nos causa realmente muito mais dúvida. Mas a regra é: o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. No caso aqui, os alunos estudam todos os dias, né? Então o verbo estudar, ele está concordando com o que vem antes dele ali, tá bom? E a concordância nominal, ao invés de ser o sujeito da oração, o nosso foco ali, né, é o substantivo. Então, o substantivo, ele precisa estar concordando com tudo que acompanha ele. Artigos, adjetivos, pronomes, numerais, tá? Em gênero e número. Exemplo, as alunas dedicadas chegaram cedo. Aqui a gente está olhando para alunas, é o nosso substantivo. O que envolve alunas? As, né, e dedicadas. É esse entorno que a gente está olhando aqui nesse caso. Claro que a gente vai ver ali o verbo chegar também, tá? Mas até vou alterar aqui, eu colocar um negrito para ficar mais claro que a gente está olhando alunas e aqui a gente está olhando estudam, tá? Mas ambos estão com foco na concordância, né? Tudo tem que estar concordando. Mas a gente está olhando como exemplo no primeiro para o verbo estudar e no segundo para o substantivo aluna, tá? Vamos lá. E depois a gente tem a coesão, tá? O que é a coesão? É a ligação entre partes do texto, feitas por conectivos, pronomes, outras palavras, né? Também aí diversas, dependendo do que é o conector. Exemplo, João estudou bastante, por isso é o nosso elemento de coesão, foi aprovado, tá? Então, esses elementos, outros exemplos aqui citando rapidamente, né?
Todavia, entretanto, às vezes, muitas vezes, geralmente, também a gente falou isso ali no nosso encontro de ontem, essas expressões, né, esses conectivos, eles ficam entre vírgulas. E aí vem a importância da vírgula, né, trazendo ela de novo lá das outras aulas para cá, e eu já vou falar dela agora no final desse vídeo, tá? Então, aqui, coesão é a ligação entre diferentes partes do texto, né? Para o texto não ficar até sem coerência, né, que é a lógica das ideias ali que a gente vai ver agora na sequência, a gente precisa ir conectando as partes, né? Pensem no texto como se fosse uma tubulação, né? Pensando aqui em algo alheio, né? Mas para tentar visualizar isso, e que a gente precisa colocar aqueles canos, né? Para ir juntando partes e aqueles conectores, o joelho, né? Outros tipos ali de cano pequenos que vão conectando as partes maiores, sabe? Então é como se o texto fosse essa grande tubulação, né? Hidráulico, esse grande hidráulico ali, e a gente vai conectando com aqueles pequenos canos menorzinhos, que tem nomes aí, quem souber ou for da área também, aí tiver alguma proximidade, vai saber melhor que eu, mas me veio essa imagem, né? Que vai unindo os canos maiores, né? Vai conectando um ao outro. Ah, tem uma curva aqui. Ah, eu preciso de um, se eu não estou enganado, é joelho o nome. Vai um joelho lá para conectar uma parte maior na outra parte maior, né? E assim o texto vai se construindo. Algumas pessoas usam também a imagem da colcha de retalhos, né? Com a costura, como se a coesão fosse costurando, né? Fosse a linha ali que vai dando costura em partes grandes. Então, só para a gente ter visualmente essa imagem, tá? Então, voltando aqui, reforçando, João estudou bastante, por isso foi aprovado. Eu poderia dizer só, João estudou bastante, foi aprovado? Poderia, não estaria errado. Porém, num texto longo, né? Aqui a gente está olhando frases curtas, isoladas, que eu trouxe como exemplo pontual. Mas um texto longo, sem muitos conectores, eu corro o risco de deixar esse texto incoerente, tá? Que é, já vou aproveitar o gancho de falar aqui, é a lógica das ideias no texto, né? Um texto coerente apresenta informações que fazem sentido e não se contradizem, né? E também que é um texto claro, né? Um texto que eu consigo ter o entendimento. Por exemplo, pegar aqui um exemplo bem direto, né? Sobre coerência, no sentido mais, talvez, literal ali do conceito, né? Estava chovendo muito, por isso levamos guarda-chuva. Vejam o elemento de coesão aqui, por isso, né? Assim, tal como o exemplo anterior. O que me faz entender que esse texto é coerente? O fato de estar chovendo e por isso levarmos o guarda-chuva. Se a gente dissesse estava ensolarado, por isso levamos guarda-chuva, nos parece incoerente, né? As informações parece que não conectam. Claro que a gente sabe que há exceções, que há lugares que se usa o guarda-chuva para o sol, mas via de regra, o guarda-chuva é usado para a chuva, né? E se a gente falasse também, eu acho que eu usei esse exemplo ali no encontro, está chovendo muito, por isso levamos protetor solar. Não faz sentido. Então é um texto incoerente. Quando as ideias não são bem conectadas e o texto corre o risco de ficar incoerente. Faria sentido eu falar está chovendo muito, por isso levei o protetor solar, se eu continuasse esse texto com uma justificativa muito boa para eu ter levado o protetor solar a algum lugar que estivesse chovendo. Eu posso ser coerente nesse sentido, mas eu preciso de argumentos que deixem isso claro. E como eu faço isso? Continuando o texto e trazendo ali, usando os elementos de coesão para justificar esses argumentos, né? Então, a gente tem muitos argumentos e para a gente não cair em contradição, a gente precisa se valer da coesão para deixar nosso texto com base, né? Uma base ali bem coerente mesmo, né? No sentido da palavra coerência. Não cair em contradição, né? As pessoas até muitas vezes trazem essa expressão, principalmente com relação à fala, discurso de algumas pessoas, né? Ah, fulano caiu em contradição. Ou seja, ele não foi coerente no que ele estava dizendo inicialmente, né? Ele não sustentou a ideia inicial dele, né? Então, é um exemplo aí que a gente vê bastante também. Aí eu trouxe aqui um pouquinho a vírgula, né, de volta, como eu estava comentando. Ela pode auxiliar a coesão,
né? Pois ela separa elementos, marca conectivos e torna a leitura mais fluida, que era justamente isso que eu estava comentando, né? Então, 2 exemplos: estudei bastante, por isso, entre vírgulas, fui aprovado. Aqui o por isso também, muitas vezes a gente vê outros termos nesse mesmo contexto aqui, né, do por isso. Exemplo: às vezes, muitas vezes, entretanto, todavia, né? São outros elementos que geralmente ficam entre vírgulas nas frases, tá? Por quê? Porque justamente eles vêm para conectar e eles poderiam não estar ali, caso o escritor da frase não se preocupasse com a coesão. Exemplo: estudei bastante, fui aprovado. Eu poderia dizer estudo junto, estudei bastante, fui aprovado, sem vírgula, né? Sem nada. Mas não fica um texto tão fluido como eu trazendo, né, esse conector por isso, tá? No segundo exemplo, a mesma coisa. Primeiramente, vírgula, analisaremos o texto. A gente poderia ter dito só, analisaremos o texto, mas dependendo do contexto e do que seguiria daqui para frente na escrita, pode ficar, corremos o risco de ficar um texto incoerente, né, ou com falta de coesão apenas, tá? Então, ali a frase segue, né? Primeiramente, analisaremos o texto, em seguida faremos a discussão. E com certeza depois seguiríamos, né, com outros argumentos ali, mas já mostrando que é um texto com coesão pelo uso do primeiramente, do em seguida, né? São elementos de coesão. A coesão, então, e junto ali com a vírgula, né, a importância de ambas, ajuda o leitor a perceber a relação entre as ideias, tá? Então, a vírgula vai ser uma grande amiga dos elementos de coesão, tá sempre juntinhos, tá? E a coerência está conectado com isso também, né? O uso inadequado da vírgula muda o sentido completamente de uma frase, a gente já falou disso na outra aula síncrona que tivemos, né? Aqui eu trouxe um exemplo clássico que está aí no Google, está em livros também, didáticos principalmente, né? É muito comum de ser usado. Não, espere. Embaixo, não espere. Então, a vírgula mudando completamente o sentido. No primeiro eu tenho um não, pausa, espere. Então, significa que a pessoa está dizendo não. Espera aí que eu vou seguir, né? Eu vou ver outra coisa, eu vou fazer de outra forma. E no segundo está dizendo não espere, no sentido de não esperar. Então, sem a vírgula, o sentido é oposto ao primeiro, né? O primeiro meio que com um sentido assim de atenção, né? Dizendo para a pessoa, não faz isso, espera um pouco, né? E no segundo, dizendo não espera, pode ir, pode fazer, ou pode seguir, enfim. São sentidos opostos, né? E tudo por conta da colocação da vírgula. A vírgula, ela não cria por si só a concordância ou a coesão, ela organiza a frase, ela ajuda a transmitir o sentido corretamente, como é o caso aqui que a gente está vendo, né? Se a pessoa está querendo dizer para não esperar, precisa realmente não ter a vírgula ali. Agora, se a pessoa coloca a vírgula e ela quis dizer para não esperar, ela não está se comunicando da forma adequada, tá? Então, ela contribui para a clareza e, em muitos casos, para a coerência do texto. Eu também, quando a gente estava ontem na aula síncrona, uma colega pediu um exemplo mais robusto, né, da vírgula ali, como ambiguidade ou incoerência. Aí, no momento ali, pelos textos que eu tinha carregado ali como exemplo, vieram esses dois. Mas eu me comprometi de trazer um outro exemplo que eu vou colocar no slide a seguir, mais robusto, né? Porque eu entendo que a dúvida da colega pode ser de muitos, porque em algum texto com mais frases, né, um texto mais robusto mesmo, um artigo, algo assim, vocês estão lá no meio da leitura, como identificar, né, que esse texto tá ambíguo, né, ou não tá coerente e tudo mais. Então aqui já aproveito, né, não é talvez tão literalmente o que a colega perguntou, mas aproveitei para falar ali. A gente tem a famosa oração com dois sujeitos, tá? Caso da primeira. Ana fez o resumo e Carlos preparou a apresentação. Então, sujeitos diferentes, a vírgula pode vir antes do e, tá? Mas se eu tenho o mesmo sujeito, eu não poderia colocar a vírgula ali no caso. Ana fez o resumo, vírgula, e preparou a apresentação. Aqui eu teria um grande problema de coerência, tá? E de coesão também, os dois.
porque eu estaria cortando, né, o sentido dessa frase, falando Ana fez o resumo, vírgula, e preparou a apresentação. Porque é tudo uma coisa só, né? A gente está falando que a Ana fez o resumo e preparou a apresentação, né? Para eu cortar essa frase, esse E teria que sair daqui e eu usar um outro conector, né? Usar um outro elemento de coesão aqui, tá? Então, do jeito que está, com um sujeito só, a vírgula não é usada. Mas no caso de cima, com dois sujeitos, né? Porque a Ana fez uma coisa e o Carlos fez a outra, né? Aí eu posso sim usar a vírgula, tá? E aqui eu trouxe um exemplo mais concreto, assim, maior, vamos dizer, né? Então, um trecho, o primeiro, ele está com ambiguidade, né? Tá até difícil de ler, porque tá faltando ali algo que a gente vai ver ali na reescrita, né? Então, os resultados obtidos na pesquisa demonstram que os participantes avaliaram positivamente as estratégias propostas pelos professores que utilizaram recursos digitais durante as atividades desenvolvidas ao longo do semestre, indicando um aumento significativo no desempenho acadêmico. Ah, faltou um ponto aqui. Fui eu mesma, não foi proposital. Então, ponto, né? A gente quase não respirou até semestre, né? Perceptível. Mas aí fica a pergunta. Quem utilizou os tais recursos digitais, né, que são falados aqui? Vou até colocar também em negrito, né? Quem? Aqui, depois eles aparecem aqui na reescrita de novo. Então, vejam que se trata de uma frase longa, comum de a gente se deparar num texto acadêmico, né? Enfim, num artigo científico. Mas aí fica a pergunta. Agora vamos lendo devagar para a gente enxergar os professores ali no meio, né? E os participantes, para a gente tentar identificar. Então, quem utilizou esses recursos, afinal? Os professores ou os participantes, né? Os resultados obtidos na pesquisa demonstram que os participantes avaliaram positivamente as estratégias propostas pelos professores, que utilizaram recursos digitais. Para mim, não fica claro, né? Aí há possibilidade de várias leituras. Alguns de vocês podem dizer, não, foi os professores, outros vão dizer, não, foram os participantes, ou foram os dois. Fica confuso. Aí aqui abaixo está reescrita para a gente tentar clarear um pouco, tá? Os resultados obtidos na pesquisa demonstraram que os participantes avaliaram positivamente as estratégias propostas pelos professores. Esses docentes, vejam que mudou também aqui tivemos um ponto, né? Mudou aqui a escrita, né? Esses docentes utilizaram recursos digitais durante as atividades desenvolvidas ao longo do semestre, o que contribuiu para um aumento significativo do desempenho acadêmico. Então, aqui fica mais claro porque depois de professores, não seguiu, né? Teve uma pausa e veio ali estes docentes, uma referência, uma coesão ali por referência. Esses, né? Usando ali o esses para se referir a professores. E ainda deixa mais claro ainda, muito corretamente, colocando esses docentes, que é sinônimo de professores. Então, isso tudo é coesão, são elementos de coesão que o autor da frase se valeu para deixar claro que é realmente sobre ali os professores, né? Eles é que usaram os recursos digitais, afirmando, esses docentes utilizaram recursos digitais. Em cima, ficava super confuso se eram os participantes ou os professores. Então, acredito que aqui esteja mais amarrado. Espero que a colega que perguntou ontem veja. Não lembro se era a Ingrid ou Priscila, as duas que estavam ali interagindo um pouco mais. Desculpem não lembrar exatamente o nome. Mas que você veja, né? Acho que traz um pouco mais do que você estava procurando. Ali na hora eu não tinha um exemplo assim tão grande. Eu escrevi esse aqui agora. Ali realmente eu usei o recurso ali do chat GPT, porque eu já tinha os arquivos carregados ali e ele trouxe frases muito pequenas, não era o que a gente desejava. Então, por isso, acho que elaborando uma assim mais coerente com o que você estava perguntando e também mais complicada, né? É essa palavra que eu queria achar, mais complicado, assim, porque realmente é o complicado que a gente vai encontrar, tá? Se vocês quiserem mais exemplos desses, se quiserem mais algo assim, podem me pedir que eu procuro aqui em alguns materiais que eu tenho e envio para vocês, coloco aqui no Ava, tá bom?
ou gravo um outro vídeo dando mais alguma explicação sobre isso, tá? Fiquem bem à vontade para pedir. Certo, pessoal? Vou encerrar o vídeo, achei que era o último isso. Fechamos com esse exemplo. Agradeço aos colegas que trouxeram as dúvidas, né? Pediram, perguntaram, e também porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de muitos, né? E aí ajuda todo mundo aí nesse entendimento e me ajuda a facilitar ao máximo para vocês, porque é por isso que eu tô aqui, para tentar facilitar ao máximo aí o desenvolvimento de vocês, tá bom? Obrigado, agradeço a atenção ontem, agradeço a atenção de quem vai assistir esse vídeo e fico à disposição. Um abraço, pessoal. Até mais.